Olá, bom, meu nome é Giancarlo, sou professor aqui do Pré-Público do Polo Arco Verde e, atendendo à solicitação da professora Cristina, vou aqui responder uma questão de Química. Essa questão caiu no Enem 2016, ela é a questão de número 58 do caderno azul. Então vamos à questão. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como R é igual ao número de mol do produto sobre o número de mol do reagente limitante vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Vou descer aqui a tela, para a gente analisar o restante. As massas molares em gramas por mol desses elementos são hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12, oxigênio igual a 16, sódio igual a 23, bromo igual a 80. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de, então tem as alternativas. Tá? Bom, então é um caso típico de estequiometria. Primeiro passo para resolver, vamos colocar aqui a equação. A equação dada no problema é CH3BR mais NaOH reagem para formar CH3OH mais NaBr. Tá? Então, essa é a equação dada no problema. Eu sempre gosto de ver se a equação está balanceada. Normalmente, as equações dadas no Enem já estão balanceadas, mas é sempre bom a gente checar. A equação está balanceada quando os átomos de cada elemento que aparecem do lado dos reagentes estão na mesma quantidade do lado dos produtos. Então eu gosto de usar o método das tentativas e tem um macete que é o macete do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono e oxigênio são ametais, mas eu vou deixar eles para depois. Primeiro eu vejo os metais, depois vejo os ametais, excetuando carbono e oxigênio, e depois então eu vejo carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, o metal que aparece é o sódio, família 1A. Do lado dos produtos tem um átomo de sódio, do lado dos reagentes também tem um. Dos ametais, tirando carbono e oxigênio, tem bromo. Do lado dos reagentes, antes da setinha, tem um bromo, depois da setinha do lado dos produtos tem um bromo. Então está tudo balanceado até aqui. Carbono agora. Tem um carbono do lado dos reagentes e um carbono do lado dos produtos. Hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 3 átomos na molécula aqui e um nesse composto único aqui, totalizando 4. E do lado de cá tem 3 mais 1, 4. Aqui não tem nenhum. Então, 4 hidrogênios e por último, o oxigênio. Do lado dos reagentes tem um oxigênio, do lado dos produtos tem um oxigênio. Portanto, essa equação está balanceada. Agora vamos ver o que a equação, o que o problema pede. Quais são as substâncias que ele nos diz? O rendimento molar da reação é que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Portanto, dessas 4 substâncias dadas na equação, ele pede metanol. É importante a gente saber quais são as substâncias que nós vamos trabalhar com elas. Então nós vamos trabalhar com metanol. Quem é o metanol aqui? Eu sei que o metanol está do lado dos produtos. Do lado dos produtos nós
hidroxila ligada a carbono saturado. Portanto, essa é a fórmula do metanol. Tá? Nós vamos trabalhar com metanol e com brometo de metila. Portanto, esse é o brometo de metila, né? Porque a questão diz bem que a reação é feita entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio. Tá? Então, nós já identificamos as três substâncias que nós vamos trabalhar com elas. Agora, no problema de estequiometria, eu gosto sempre de pegar a minha certeza para comparar com a minha dúvida. A minha certeza é o que é dado na própria equação. Então, essa equação, observando a proporção estequiométrica, eu tenho 1 mol dessa substância para 1 mol dessa para 1 dessa. Como é que eu sei, professor? É só olhar o nosso coeficiente estequiométrico. Quando não tem número na frente da fórmula, subtende-se que tem 1. Então é 1 para 1 para 1. É 1 mol de brometo de metila para 1 mol de hidróxido de sódio, dando 1 mol de metanol. Agora, a minha dúvida é dada na questão. A minha dúvida é: qual o rendimento molar da reação entre 32 gramas de metanol? Então, aqui embaixo do metanol eu vou escrever 32 gramas. Aqui embaixo do hidróxido de sódio eu vou escrever 80 gramas. E aqui embaixo do brometo de metila eu vou escrever 142,5 gramas. E o que ele quer saber é o rendimento. Mas para analisar o rendimento, né, que é aquela fórmula que foi dada lá, R igual número de mol do produto sobre número de mol do reagente limitante vezes 100. Então eu tenho que saber quem é o meu reagente limitante. Quem são os reagentes? Brometo de metila e hidróxido de sódio. Eu tenho que descobrir qual deles é o limitante para poder usar nessa fórmula. Tá? Bom, para descobrir isso, eu vou observar o seguinte. Aqui, na primeira linha está em mol, na segunda está em gramas. Não pode, tem que ser mol com mol ou grama com grama. Como a minha equação é o número de mol, então vamos transformar esse em mol também. Perdão, vamos transformar em mol. Para isso eu tenho que saber qual a massa molar do brometo de metila. As massas molares são dadas na prova, então está lá. Carbono tem massa molar igual a 12, hidrogênio 1, bromo 80. Daí você multiplica as atomicidades, que são esses números que aparecem embaixo, nesses índices, pela massa atômica, né, no caso molar, de cada um. A massa atômica, perdão. Aqui nós temos a atomicidade do carbono 1, então 1 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, e eu vou somar com o restante da equação, da fórmula, 3 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio é 1, mais 1 vezes 80. Então aqui, ó, 12 mais 3 mais 80. Somando tudinho vai dar 95 gramas por mol. Portanto, 1 mol desse tem 95 gramas. 1 mol de brometo de metila. Aqui eu tenho um sódio. O sódio tem massa atômica 23, mais um oxigênio, que tem massa atômica 16, mais 1 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Somando isso tudo, vai dar 40 gramas por mol. E o metanol, eu tenho um carbono, o carbono tem massa atômica 12, mais 4 hidrogênios, hidrogênio tem massa atômica 1, mais um oxigênio que tem massa atômica 16. Somando tudo, vai dar 12, mais 4, mais 16, que dá 32 gramas por mol. Agora é só usar aquela nossa velha conhecida fórmula, número de mol é igual a massa da substância dividida pela massa molar. Então a massa aqui é 142 e a massa molar é 95. 142,5 dividido por 95. Então 142,5 por 95, coloca a vírgula, uma casa decimal, bota um zero, corta. Então vai dar 1, né? Se eu multiplicar por 2 vai passar.
1 vezes 0, 0 para 5, 5. 1 vezes 5, 5 para 2 não pode, então eu pego emprestado aqui do 4, fica 12. 1 vezes 5, 5 para 12, 7. E 1 vezes 9, 9 para 13, vai 4. Então, 475. Põe o 0 e uma vírgula. E agora, vamos multiplicar. Ó, 9 vezes 4, 36. 5 vezes 9, 45. Vamos multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Para 5 não pode, pede 2 aqui emprestado. Aí aqui vai ficar 5. 7 menos 2, 5. Bota 2 aqui. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. E agora, 5 vezes 9, 45. Para 45, 45. Então vai dar 1,5 mol. 1,5 mol. Aqui, 80 é a massa, dividido pela massa molar, que é 40. Então vai dar 2 mol. E aqui vai dar 1, né? 32 dividido por 32. Então, eu vejo que aqui eu tenho 1,5 para 2 para 1. Bom, nós podemos perceber o seguinte, que pela proporção, a minha certeza é que é 1 para 1 para 1. Logo, se eu pegar 1,5, aqui tinha que dar 1,5. Se eu pegar 2, aqui tinha que dar 2, né? Se eu dobrar aqui, aqui também teria que dobrar. Teoricamente, teria que dobrar. Mas, analisando só os reagentes, o que está mais em excesso mesmo é o NaOH, ele que está em excesso, ó. Ele que está em excesso, tá? Porque aqui, ó, está 1,5, aqui está 2. Então, o que está mais em excesso mesmo, de verdade, é o 2 aqui. Ele está em excesso. Como a questão pede para usar o reagente limitante, né? Então, nós vamos usar o valor de 1,5. Então, na nossa equação, nós vamos colocar R é igual ao número de mol do produto. Então, o número de mol do produto vai ser 1 mol, porque a questão diz que produziu 32 gramas de metanol, então 1 mol. E o número de mol do reagente limitante é 1,5, tá? Então, esse vai ser o limitante. E esse vai ser o excesso. Então, 1,5 vezes 100. Então, 100 dividido por 1,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 66,7, que a gente coloca, então, 67%. Portanto, alternativa letra D.